Antes de começarmos a considerar esse primeiro cântico que nós vamos ver aqui no capítulo 1, que é o cântico de Isabel, eu queria considerar algumas coisas do Evangelho de Lucas, em si, que nos ajuda aqui no nosso entendimento do contexto e algumas coisas aqui de Lucas e do Evangelho, daquilo que ele escreveu. O Evangelho de Lucas ele possui algumas particularidades, né? Vale lembrar que Lucas ele não foi uma testemunha ocular de Jesus, ou seja, ele não viveu na mesma época de Jesus, ele não foi como os 12 discípulos ali que seguiram Jesus e recebeu os ensinamentos diretamente de Jesus. Lucas ele foi muito provavelmente um gentil que se converteu ao cristianismo na primeira geração de cristãos, ali depois da morte, da ressurreição de Jesus Cristo. E nós vemos que Lucas, não é aqui no próprio Evangelho, nem em Atos que ele também escreveu, mas lá em Colossenses, Paulo se refere a Lucas como médico. Então, Lucas ele era um dos escritores do Novo Testamento, ele e Paulo eram os únicos que tinham assim uma, digamos assim, uma formação, né, mais sólida, né? Eles tinham um conhecimento científico, digamos assim, da época mais sólido, né? Tanto Lucas quanto Paulo. E Lucas, no caso, ele era médico. E no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, nós vemos que Lucas diz o seguinte: visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, referindo àqueles que viram, testemunharam ocularmente o ministério de Jesus. Daí ele diz no versículo 3, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades que foi instruído. Então, Lucas, ele como diz aqui, né, ele pareceu bem depois de cuidadosa investigação. Lucas, ele com esse conhecimento que ele tinha, um conhecimento mais, digamos assim, não que os outros não tinham um empenho, né, naquilo que eles fizeram, mas com esse conhecimento que ele tinha, ele fez um trabalho muito cuidadoso mesmo sobre os fatos da vida de Jesus, sobre os fatos ali do início da igreja, digamos assim, ele fez um trabalho de pesquisa, né, muito apurado, e o fruto desse trabalho que ele fez foi o Evangelho de Lucas e o livro também de Atos dos Apóstolos. Ele escreveu para essa pessoa que é reconhecida ali no versículo 3 como excelentíssimo Teófilo. Excelentíssimo Teófilo. Ele coloca aqui esse excelentíssimo, indica que provavelmente esse Teófilo era uma pessoa assim de autoridade, talvez até política naquela época. Então, com tudo isso nós podemos ver como que Lucas ele fez esse trabalho assim muito preciso, realmente, quando ele fez toda essa pesquisa, quando ele fez levantou todas essas informações sobre a vida de Jesus. E por que eu estou falando tudo isso? Porque, como eu falei, no Evangelho de Lucas tem algumas particularidades, algumas coisas, alguns detalhes que os outros evangelhos não têm. E especialmente aqui sobre o nascimento de Jesus, o Evangelho de Lucas é o mais completo, digamos assim, né? Ele apresenta tanto aquilo que precedeu o nascimento de Jesus, tanto também o seu nascimento e até ali a infância, né? Um pouco da adolescência de Jesus, que não temos muitos detalhes. Ele tem um pouco mais de detalhes nessa época ali da vida de Jesus. E uma das coisas que ele registra aqui no Evangelho que não tem em nenhum outro são esses cânticos. Esses cânticos que nós temos aqui no anúncio
do nascimento de Jesus, depois que ele nasceu. Isso é interessante, né? Porque o Natal é uma época assim bem musical, né? Tem cantata de Natal, tem música de Natal que a gente só escuta nessa época do ano. E nós vemos que quando foi anunciado não só o nascimento, mas a concepção de Jesus, quando ele nasceu, esse momento também foi marcado de muita música, desses cânticos, desses louvores a Deus que nós vamos estudar nesses próximos dias. Tem uma curiosidade também, algo que eu acho interessante, sobre essa questão de Lucas ele ser médico e ser o único que registrou esses cânticos. Eu não sei exatamente o porquê, mas entre médicos, médicos assim, estudo nessa parte de música e tudo mais, e tem muitos médicos que se interessam por música, especialmente aprender violino e piano, né? Tem muito médico que gosta de aprender violino e piano, eles se interessam por música e tudo mais. E é curioso, né? O fato de Lucas, como um médico, fazer questão de registrar também esses 5 cânticos aqui no Evangelho que ele escreveu. Bom, são algumas curiosidades, né? Algumas coisas que nos ajudam a entender um pouco mais o contexto, um pouco sobre o Evangelho e tudo mais. Mas além dessas curiosidades e desses fatos importantes para entendermos o contexto do Evangelho de Lucas, esses cânticos, eles possuem também ensinamentos, eles possuem promessas e eles possuem exemplos maravilhosos que eu acredito que contribuem para esse momento que nós estamos nos preparando para celebrar, embora nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, né? Mas esse momento especial que nós celebramos o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho que esses cânticos têm muito a nos ensinar nesse tempo, nos preparando para o Natal e também para que essas coisas que nós vamos aprender sejam algo constante na nossa vida, não só no tempo de Natal, mas todos os dias das nossas vidas. Então vamos começar a aprender sobre o primeiro cântico, Lucas 1, do versículo 39 ao versículo 45. Na verdade, o cântico aqui que nós vamos ver é o cântico de Isabel. E, inclusive, parece que as mulheres ontem aprenderam sobre Isabel, né? A Fran me falou, então as mulheres vão ter uma porção dobrada aí, né? Vão aprender mais uma vez sobre Isabel. O cântico aqui em si, ele está no versículo 42, é bem curtinho. Mas vamos ler do versículo 39 até o versículo 45. Diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que foram ditas da parte do Senhor. Amém pela leitura da palavra de Deus. Vamos começar a estudar esse cântico, mas só para nós entendermos um pouco mais aqui do contexto. O que estava acontecendo até esse momento que Maria, na verdade, se encontrou com Isabel, e nós temos esse primeiro cântico. No capítulo 1, aqui, ali no versículo 5, é indicado esse casal, né? Que é Zacarias e Isabel. Lá diz: nos dias de Herodes, rei de Judá, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Então nós temos aqui esse casal que o testemunho da palavra de Deus diz que eles eram pessoas piedosas, pessoas realmente tementes a Deus. Nós vemos nos versículos seguintes, nós não vamos ler, mas Zacarias, ele era sacerdote e ele foi convocado
para ir até o templo e queimar um incenso. Ele tinha que entrar lá dentro, na presença no santuário, e ele iria queimar um incenso. Isso era algo muito especial para um sacerdote, era algo que acontecia poucas vezes até na vida de um sacerdote. Então ele foi até lá, nós vemos que também ele teve, enquanto ele estava dentro do templo, ele teve o anjo Gabriel apareceu para ele e anunciou que a sua mulher, que era estéril, que já estava bem velha, ela iria ficar grávida e iria dar à luz a um filho que iria preparar os caminhos para o Senhor. O Zacarias, infelizmente, ele duvidou, né, carnalmente, ele duvidou daquela promessa que o anjo estava fazendo. Ele ficou mudo. E quando ele saiu de lá, todo mundo viu que ele tinha visto alguma coisa muito especial. Foi um sinal realmente que ele tinha visto alguma coisa muito especial da parte de Deus dentro do templo. E daí nós temos mais para frente aqui, do versículo 26 até o versículo 38, o anúncio do nascimento de Jesus. O anjo também aparece para Maria e anuncia que ela vai ficar grávida daquele que seria o herdeiro do trono de Davi, uma clara referência ao Messias prometido ao povo de Israel. E depois que aconteceu isso, Maria, então, ela vai até Isabel, que no versículo 36 é indicada como a sua parente. Quando diz Isabel, sua parente, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada. Irmãos, o que eu quero que os irmãos tenham em mente, enquanto a gente estuda esse cântico, é que o cântico de Isabel nos mostra a importância da comunhão. Esse cântico de Isabel nos mostra a importância da comunhão. O Natal é um momento de comunhão, né? É um momento que a gente se reúne com os irmãos, se reúne com familiares. É um momento que a gente realmente tem muita comunhão. E esse cântico, ele nos prepara, como eu estou falando, para o Natal, porque ele mostra a importância da comunhão, e especialmente dos irmãos em Cristo. É interessante porque, pensando em Maria aqui, né, quando ela recebeu essa notícia de que ela ficaria grávida, geralmente, assim, a notícia de uma gravidez ela é com certeza cercada de alegria, né? A pessoa fica muito, muito alegre, mas também é cercada de incertezas, né? Eu e a Fran, a gente está se planejando assim para filhos, né, e tudo mais. E assim eu acredito que quando a gente ficar sabendo, né, que a Fran está grávida, a gente vai ficar muito feliz. Mas também, e até conversando com as pessoas, eu noto que a gravidez, assim, o fato de gerar um filho é algo que gera certas incertezas, né? Como que vai ser, né? Como que essa criança vai crescer, né? Questões que envolvem ali, questões financeiras, né? Como que a gente vai dar as condições para essa criança, como que a gente vai educar essa criança, questões de saúde e tudo mais. Então é um momento muito alegre, mas também é um momento que envolve incertezas, né? Coisas que a gente não sabe exatamente como vão ser. Mas no caso de Maria, além dessas incertezas normais, digamos assim, que acompanham uma gravidez, né? No caso dela, tinha algumas incertezas que eram maiores ainda. Maria, ela carregava em seu útero o próprio Filho de Deus. Era algo completamente diferente do que qualquer mulher, quando engravida e encontra, né? Ela tinha no seu útero o próprio Filho de Deus. Então, talvez algumas incertezas passavam na sua mente, né? Poxa vida, como que vai ser isso? Como que vai ser o desenvolvimento dessa criança, né? Que exatamente que me aguarda com a vida desse menino? Agora, tem algumas outras coisas que também poderiam trazer incertezas para o coração de Maria. Ela poderia pensar como que as pessoas iriam receber essa notícia. Lembra que Maria, ela era jovem, ela não era casada, ela estava
prometida, né, a casar com José, mas ela ainda não era casada. E como que as pessoas iriam receber a notícia de que uma moça jovem, virgem, não era casada, que estava prometida para se casar, como que as pessoas iriam receber essa notícia de que ela estava grávida? E, digamos assim, pior do ponto de vista humano, ela estava grávida de alguém que biologicamente não era filho de José, biologicamente, né? Lógico que a Bíblia atribui o Jesus à linhagem de José. Então, algumas incertezas acompanhavam essa notícia muito alegre de que Maria ela ficaria grávida. Essas incertezas pairavam, talvez, sobre a mente e o coração de Maria. E embora, com certeza, ela confiasse plenamente naquele que fez as promessas para ela, em Deus, com certeza esse momento foi cercado de incertezas. Mas o que Maria fez nesse momento de incertezas? Maria, ela buscou a comunhão de uma pessoa confiável. E conforme o versículo 36, o anjo já tinha dito a ela que Isabel tinha ficado grávida, aquela que era estéril, aquela que já era avançada em idade. Ela entendeu a ação de Deus na vida de Isabel e ela buscou a confiança dessa pessoa confiável, dessa pessoa temente a Deus, dessa pessoa de fé, para que ela pudesse ter esse momento com a sua parente Isabel. Irmãos, é interessante porque às vezes, quando nós pensamos em comunhão, né, esse fato de nós nos relacionarmos com os irmãos, né, às vezes a gente pensa que comunhão é só para momentos felizes, né, momentos assim que a gente vai comer uma pizza, né, momento que a gente se reúne para fazer um junta-panela, que a gente se reúne para comer, conversar, dar risada, né? E de fato, realmente é muito importante esses momentos. Mas comunhão não é só para momentos alegres, não é só para momentos também, comunhão também são para momentos tristes, momentos de luta, momentos de incertezas, como era o caso de Maria aqui. Com certeza a melhor coisa que Maria fez nesse momento foi buscar a comunhão com a sua parente Isabel. E nesse cântico, nós vemos que Isabel, inspirada pelo Espírito Santo, ela trouxe à mente de Maria algumas verdades maravilhosas, que nesse momento talvez de incerteza, que ela não sabia muito bem como que aconteceriam as coisas, nesse momento de incerteza, essas verdades trouxeram tranquilidade, paz, consolo e amor para o coração de Maria. Ela diz, versículo 42, bendita é você entre as mulheres. Isabel traz à mente aqui de Maria o quanto ela era feliz e abençoada por ser escolhida para gerar o Messias, o próprio Filho de Deus. Pensa só, de todas as mulheres que já existiram nesse mundo, a Bíblia indica que Maria foi bendita entre todas as mulheres. Mas por que ela foi tão bendita? Por causa do restante do cântico. Bendita é você entre as mulheres, bendito é o fruto do seu ventre. Maria, ela era abençoada, não porque ela tinha uma graça própria, uma graça que vinha de si mesma, mas porque ela foi escolhida para essa missão tão especial de dar a luz ao Messias prometido, o próprio Filho de Deus encarnado. Por isso que ela era bendita. Esse cântico, inspirada pelo Espírito Santo, Isabel trouxe essas verdades para a mente e para o coração de Maria. Tudo isso só foi possível na vida de Maria por causa do que está escrito no versículo 45, quando diz: bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor.
Tudo isso só estava acontecendo na vida de Maria porque ela havia crido naquilo que Deus tinha prometido por meio do anjo. A certeza de que Deus ele cumpriria as suas promessas a ela é a base pela qual ela pode ser chamada aqui de bem-aventurada. Bem-aventurada, esse termo que é muito usado nos evangelhos, indica uma pessoa que ela é altamente, ela experimenta de uma forma muito grande a graça de Deus. E é interessante até porque na cronologia dos acontecimentos dos evangelhos, essa é a primeira vez que alguém é chamado de bem-aventurado. A primeira bem-aventurança é direcionada a Maria, que creu e por isso ela estava experimentando essas promessas e ela foi realmente agraciada de ser escolhida para essa missão tão especial de dar a luz ao Filho de Deus, ao Messias. Como eu falei, irmãos, a melhor coisa que Maria fez nesse momento, que com certeza, não estou dizendo que esse momento foi marcado por tristeza, com certeza esse momento foi marcado por grande alegria, que ela ficou sabendo que estava grávida, mas por esse momento que também trouxe incertezas ao seu coração. A melhor coisa que ela fez foi buscar a comunhão de uma pessoa de fé, de uma pessoa confiável. Por meio desse momento de comunhão, o Espírito Santo ele trouxe essas verdades maravilhosas para a mente e para o coração de Maria e também para a nossa instrução. Como eu falei, irmãos, é um erro pensar que comunhão com os outros irmãos é só para momento que está tudo bem, é só para momentos felizes. A comunhão cristã é muito importante para momentos de dificuldades, momentos de luta, momentos de incerteza nas nossas vidas. Nesses momentos, em momentos difíceis, nós precisamos da comunhão de outros irmãos para nós sermos animados, para nós sermos confortados, para nós sermos desafiados, para que os nossos irmãos possam trazer, como Isabel fez, essas verdades maravilhosas da palavra de Deus à nossa mente, ao nosso coração. Isso nos anima. Por isso que a comunhão cristã é algo muito importante. Assim, é muito comum, né? Às vezes a gente está passando por alguma luta, alguma dificuldade, alguma incerteza, aquilo nos afeta, né? Nos deixa meio para baixo, assim. E daí a gente pensar, acho que, sei lá, vou deixar para ir para a igreja quando eu estiver bem, né? Quando eu vou buscar mandar uma mensagem para o meu irmão quando eu estiver mais feliz e tudo mais. Mas a realidade, irmãos, é que momentos que nós nos encontramos em incertezas, em lutas, em dificuldades, nesses momentos nós precisamos da comunhão com nossos irmãos tanto quanto nos momentos que nós estamos alegres. Nesses momentos nós precisamos realmente de estar juntos aos nossos irmãos para que possamos ser reanimados. A realidade, irmãos, é que nós somos igual brasa. Você já viu um braseiro fazendo churrasco lá? Como que é o braseiro? Ele está ali, né, as brasas estão todas juntas e dele está forte. Aí o que acontece quando uma brasa cai lá no canto? O vento, né, o tempo ali, aquela brasa vai apagando, vai diminuindo, até que talvez ela apaga completamente. A realidade é que nós somos assim, irmãos. Nós somos como brasa. Se nós ficamos lá de canto, afastados, a tendência é esfriando, mas quando nós somos reunidos ao braseiro, aquela chama se reacende. Por isso, irmãos, que é muito importante a comunhão cristã. É isso que nós aprendemos com esse cântico, a importância de nós estarmos reunidos com os nossos irmãos em Cristo. Não só em momentos alegres, mas talvez também em momentos de luta, momentos de tristeza, momentos de incertezas, como era o caso aqui de Maria nesse momento. Em relação à comunhão, irmãos, eu acredito que esse cântico também nos ensina algo muito importante. Esse cântico nos ensina que na comunhão cristã não existe espaço para inveja.
Na comunhão cristã não existe espaço para inveja. Pensa aqui no caso de Maria e Isabel. É muito notável o fato de que Isabel, essa senhora tão mais velha, tão mais experiente, uma pessoa realmente temente a Deus, uma pessoa piedosa. É notável que em momento nenhum você vê Isabel com algum tipo de pensamento invejoso, assim, né? Talvez alguma coisa podia passar por sua mente. Poxa vida, mas eu sou mais velha, sou mais experiente, eu vivi muito mais tempo. Por que que eu não podia ser mãe de Jesus e Maria ser mãe de João Batista? A gente não vê em nenhum momento algum tipo de pensamento assim. A gente não vê um pensamento assim, poxa vida, mas Maria, né, assim, novinha, uma menininha, será que ela vai dar conta, né, de cuidar desse menino? Será que ela vai realmente conseguir? Nós vemos que não existe espaço para esse tipo de pensamento. Isabel, ela não estava preocupada com essas coisas assim pequenas, coisas de preferência, né? Essas coisas assim. Ela estava realmente olhando para aquilo que Deus estava fazendo, tanto na vida dela quanto na vida de Maria. Na comunhão cristã, irmãos, não existe espaço para inveja. Quão triste é quando cristãos, movidos pela inveja, ignoram o que Deus está fazendo e se volta apenas para os seus próprios interesses. Às vezes pode acontecer isso, irmãos. Deus está fazendo coisas maravilhosas no nosso meio, mas a gente está lá só voltado assim, né? Mas eu queria que as coisas fossem feitas assim. A gente se volta só para os nossos próprios interesses, para essas coisinhas pequenas e ignora o que Deus está fazendo. Quão triste é quando nós somos movidos pela inveja e não olhamos, não notamos aquilo que Deus está fazendo, mas nos voltamos só para os nossos próprios desejos. Quão triste é quando cristãos, às vezes até servem, mas não por fidelidade a Cristo, mas por motivos egoístas de serem melhor do que os outros. Às vezes você faz alguma coisa ali, mas que triste pensar que isso não é por fidelidade a Cristo, mas porque você quer ser melhor, porque você quer ser reconhecido por aquilo. Um motivo egoísta. Quão triste é quando pessoas buscam a comunhão de outros irmãos em Cristo, mas esses se fecham por inveja, egoísmo, ciúmes, não querendo, de certa forma, perder assim, o seu espaço. Às vezes pessoas buscam a comunhão de outros cristãos, mas esses ali se fecham, né? Poxa vida, se essa pessoa, ela se torna, será que eu não vou perder meu espaço aqui, né? Irmãos, essa é uma atitude que não pode existir na Igreja de Cristo e não pode estar presente em nosso meio. Talvez você pense assim, poxa vida, mas pastor, né? Eu nunca faria uma coisa dessa. Eu nunca, não, isso jamais, né? E amém, eu espero que de fato, mas assim, irmãos, não estou falando, né, dando alguma indireta ou coisa do tipo assim, mas a experiência que eu tenho eu vejo que isso às vezes acontece. Às vezes pessoas são movidas realmente por uma certa inveja, por um certo ciúmes. Às vezes fazem as coisas, mas não por fidelidade a Cristo, mas para se promoverem, né? Às vezes tem esse medo de perder um certo espaço na igreja ou coisa do tipo assim. Isso não pode, irmãos. Na comunhão cristã não existe espaço para isso. Como eu falei, talvez você pense que nunca faria algo assim. Mas eu gostaria de trazer essa reflexão para nós sondarmos se existe algum resquício dessa atitude no nosso coração. Eu quero que você pense nisso. Pensa aí na sua mente. O que você faz aqui na igreja que você considera assim que você faz muito bem? Que você considera assim que é muito útil, né? E tudo mais, e que você faz isso muito bem. Considera aí, na sua mente, no seu coração. Agora eu quero que você considere uma outra coisa para ver se existe
algum resquício de inveja, ciúme no seu coração. Pensa nisso, que você faz muito bem. Agora, se surgisse uma outra pessoa que fizesse isso melhor do que você, qual que seria a sua atitude? Será que não existe um resquício ali de inveja, desse ciúme, desse sentimento nos nossos corações? Irmãos, não existe espaço para inveja, para esse tipo de sentimento, para esse tipo de atitude na comunhão cristã. Pensando nisso, né? Dizer que o nosso lado aqui, talvez como pastores, né? A gente prega, né? A gente é o pastor que sempre fala assim como a gente se dedica para estudar durante a semana e tudo mais. Talvez falar por mim, né? Sei que eu não sou o melhor pregador do mundo, mas a gente se esforça, né? E tudo mais. Mas daí tem as conferências, né? E vem um pregador que, assim, pastor Natan, né? Muito bom, assim, aquele que é notável, assim. Qual que é a sua atitude? Você vai ficar com inveja, né? Você vai ficar, poxa vida, vou ter que falar depois que ele interpretou tal versículo lá errado, né? Para menosprezar, ou coisa do tipo assim. Não pode, irmãos, não pode ser essa atitude. Estou falando da minha parte, para os irmãos entenderem. Mas essa é uma consideração que nós devemos fazer no nosso coração a respeito daquilo que nós fazemos na igreja para sondar se não existe ali algum resquício disso. Na comunhão cristã não existe espaço para inveja. Lembro daquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 13:14. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes. Também pode ser traduzido aqui como inveja. Não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. Irmão, se você nota essa atitude em seu coração, você deve se arrepender disso. Você deve realmente deixar isso de lado. Talvez é uma coisa que a gente não nota, né? Porque às vezes a gente até vê as pessoas fazendo as coisas e é ótimo, a gente fica muito feliz com isso. Mas se você nota esse tipo de intenção, esse tipo de atitude no seu coração, se arrependa, para que você possa ser uma bênção na igreja, para que você possa ser uma bênção no nosso círculo de comunhão aqui. Com esse cântico, como eu falei, nós aprendemos sobre a importância da comunhão cristã. Como é importante a comunhão para que nós possamos nos fortalecer espiritualmente, talvez em momentos que estamos tristes, desanimados, com certas incertezas, e também nos instrui, talvez até nos adverte a respeito dessa questão de que não existe espaço para inveja na comunhão entre os cristãos, entre os irmãos em Cristo. Como eu falei, Natal é um tempo de comunhão, né? É um tempo que nós realmente, talvez mais do que o normal, né? A gente faz coisas especiais que enfatizam talvez esse aspecto da comunhão entre os irmãos. Esse cântico nos prepara para isso, nos mostra a importância da comunhão e nos mostra como não deve existir espaço para inveja, ciúmes e esse tipo de atitude quando nós temos comunhão com nossos irmãos.